Graça e paz a todos os nossos seminaristas do nosso Seminário Teológico IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula, iniciando agora a apostila de número 5, a primeira matéria, Heresiologia, na página 19. Nós vamos entrar na introdução, fazer algumas pequenas considerações dentro do parágrafo, tá? E já damos início, então, à matéria de heresiologia. Bom, no transcorrer da história da humanidade, desde os primeiros ensinos de Deus aos homens, a fim de norteá-los tanto social como espiritualmente, o maligno, pai da mentira, especialista em falsificar o que foi criado perfeito, engendrou as mais diversas versões errôneas para os princípios estabelecidos pelo Criador. Diferente do que pensam algumas pessoas, os maiores problemas enfrentados pelo povo de Deus não foram ou são as perseguições e opressões de sistemas de governo, porque esses somente serviram e servem de trampolim para os fiéis se aproximarem de Deus, mas os falsos ensinos. Quando Satanás quis promover a queda do casal adâmico, ele não forçou a barra com ameaças de destruição ou repressão, mas usou a sutileza e doçura para travar um diálogo com a mulher, e a partir daí levá-la a uma interpretação distorcida do mandamento divino. Como os cristãos não têm, agora já no terceiro parágrafo, como os cristãos não têm, com os cristãos não tem sido diferente. Não tem sido diferente, pois Deus, através de seu Filho e do Espírito Santo, deixou os preceitos sagrados para que todas as pessoas que desejam viver eternamente tenham a oportunidade de conhecê-los e, consecutivamente, obedecê-los e alcançarem a graça maior que é oferecida por Ele através de Jesus. A proposta dessa disciplina é revelar as heresias que estão sendo fomentadas entre os cristãos modernos e as outras tantas investidas satânicas no transcorrer da história do cristianismo. Começaremos estabelecendo uma ligação entre as heresias e as seitas, depois mostraremos a presença delas entre os cristãos primitivos, que foi combatido pelos apóstolos. Prosseguiremos mostrando a presença das seitas na história da igreja cristã, até chegarmos às principais seitas modernas e, por fim, abordaremos a presença de diversas heresias que estão sendo introduzidas em nosso meio através de várias igrejas e líderes famosos. Página 19, encerramos. Página 20, julgamos importante ressaltar que não se trata de mera opinião do autor dessa disciplina, mas do que está registrado na história e dos conceitos bíblicos acerca dos assuntos. Portanto, não estaremos atacando pessoas, denominações ou grupos religiosos que não têm os mesmos princípios doutrinários que os nossos, mas tornando claro ao estudante quais são os valores que norteiam a nossa fé e quem são os principais grupos e líderes que difundem doutrinas com as quais não comungamos por compreender que as mesmas nos distanciam de Deus. Página 20... Página 21, a relação entre as heresias e as seitas. A disciplina denominada de heresiologia tem como objetivo de estudo as heresias. A palavra heresia tem sua origem no latim aeresis e significa escolha, seleção, preferência. Foi a partir deste termo que surgiu a palavra seita, também de matriz idiomática latina, cuja pronúncia é secta, que pode expressar a ideia de uma opinião seguida por um grupo numeroso que se destaca de um corpo de doutrina principal. Quando se refere à crença, tem a conotação de grupo que segue uma doutrina que deriva ou diverge de uma religião. No conceito da religião cristã, heresia é o ato de um indivíduo ou grupo que se afastou dos ensinos da palavra de Deus para adotar e divulgar suas próprias ideias ou as ideias de outrem, em detrimento da fé bíblica. São frequentes os casos de seitas com comportamentos e conduta doutrinária não ortodoxo esotérico.
grego esotéricos, que significa conhecimento secreto ao alcance de poucos, mas que adotam um discurso cristão, inclusive usando a Bíblia, apesar de não ter compromisso com as práticas integrais dos evangelhos. Pode-se afirmar que todas as seitas, do ponto de vista bíblico cristão, são adeptas de heresias, mas nem todos os hereges são membros de uma seita ou de um grupo que tem heresia como verdade. Até porque, como dizia o Dr. Russell Shedd, todos nós cristãos temos as nossas heresias. Portanto, somente se torna uma seita o grupo que tem seu bojo doutrinário predominantemente composto e regido por heresias. Sobretudo, quando nega a existência das três pessoas da Trindade, por exemplo, ou não acredite nos ensinos da Bíblia. Os cristãos consideram seitas todas as religiões que não adotam todos ou parte dos ensinos das Sagradas Escrituras, enquanto as heresias são mais toleradas entre eles. Veremos mais adiante que é frequente a presença de heresias entre os cristãos, pois, em muitos casos, são elas que diferenciam os mais diversos grupos denominados. Em contrapartida, os cristãos nunca foram, do ponto de vista doutrinário, complacentes com as seitas. Inclusive, existe por parte de alguns segmentos do cristianismo absoluta resistência até a diálogos com líderes de grupos religiosos que não professam a mesma fé. Página 23. As heresias no Novo Testamento. Reforçando, podemos dizer que nos conceitos acima apresentados, heresia e seita, em sua própria definição, são contraditórias e separatistas daquilo que dizem a própria palavra de Deus. Em suma, a heresia é o abandono da verdade. Contrário do que podem pensar alguns, as heresias fazem parte da própria constituição da Igreja, não que em suas doutrinas os conceitos distorcidos das verdades divinas tenham encontrado guarida. Pelo contrário, é porque elas surgiram desde os apóstolos e, como se era de esperar, eles as combateram veementemente. O termo heresia já aparece nos primeiros escritos neotestamentários. A expressão grega aereses aparece em Atos 5, 17, 15, 5, 24, 5, 26, 5, 28, 22, enquanto o termo heresias é mencionado em Atos 24, 15, 1 Coríntios 11, 19 e Gálatas 5, 20, 2 Pedro 2, 1. Entre as diversas heresias que surgiram entre os cristãos primitivos, que foram combatidos pelos apóstolos ou seus discípulos, estão as seguintes: gnosticismo, ebionitas, euquessaítas. Gnosticismo, vamos à primeira. Nome derivado do termo grego gnosis, que significa conhecimento. Os gnósticos se transformaram em uma seita que defendia a posse de conhecimentos secretos. Segundo eles, esses conhecimentos tornavam-se superiores aos cristãos comuns, que não tinham o mesmo privilégio. O movimento surgiu a partir das filosofias pagãs anteriores ao cristianismo, que floresciam na Babilônia, Egito, Síria, Grécia, na Macedônia. Ao combinar a filosofia pagã, alguns elementos da astrologia e mistérios das religiões gregas com as doutrinas apostólicas do cristianismo, o gnosticismo tornou-se uma forte influência na igreja. Basicamente, as doutrinas do gnosticismo estão fundamentadas em uma cosmovisão dualista, que acredita que o Deus Pai emanava do mundo espiritual, por isso era bom, e que a partir dele surgiam sucessivos seres finitos, os eons, até que um deles, Sofia, deu à luz a Demiurgo, Deus Criador, que criou o mundo material, mal, com todos os elementos orgânicos
e inorgânicos que o constituem. Entre os cristãos gnósticos estavam Marcion e Valentim, que, entre outras coisas, ensinavam que a salvação vem por meio dos éons, que se safou dos poderes das trevas para transmitir o conhecimento secreto, gnoses, e libertar os espíritos da luz, cativos do mundo material terreno, para conduzi-los ao mundo material mais elevado. Cristo, embora parecesse ser homem, nunca assumiu um corpo, portanto, não foi sujeito às fraquezas e emoções humanas. Último parágrafo. Entretanto, não foi apenas João que percebeu e combateu os ensinos heréticos desse fragmentado grupo. Conforme podemos ver, outros escritos sagrados não deixaram por menos, combateram com todo vigor as heresias gnósticas. Conforme Colossenses 2,18, 1 Timóteo 1, do 3 ao 7, 2 Timóteo 2, do 14 ao 18, Tito 1, 10 ao 16, 2 Pedro, enfim, vários escritos bíblicos dos apóstolos combatendo esse conceito de gnosticismo que se infiltrou na igreja primitiva. Ebionitas. A exemplo dos gnósticos, os ebionitas surgiram no primeiro século e eram farisaicos em sua natureza. Não reconheciam o apostolado de Paulo e exigiam que os cristãos gentios se submetessem ao rito da circuncisão. No desejo de manterem o monoteísmo do Antigo Testamento, os ebionitas negavam a divindade de Cristo e seu nascimento virginal, afirmando que ele só se distinguia dos outros homens por sua estrita observância da lei, tendo sido escolhido como Messias por causa de sua piedade legal. Os euquesaitas. Os euquesaitas acreditavam e ensinavam um tipo de cristianismo judaico assinalado por especulações teosóficas e ascetismo estrito. Entre outras heresias, rejeitavam o nascimento virginal de Jesus porque julgavam ser ele um espírito ou anjo superior. A circuncisão e o sábado eram muito honrados, havia repetidas lavagens, sendo-lhes atribuídos poderes mágicos de purificação e reconciliação. A mágica e a astrologia eram praticadas entre eles. A grande possibilidade de que o apóstolo Paulo se referisse a essas heresias nas epístolas que escreveu aos Colossenses e 1 Timóteo. Encerramos página 24, entramos na página 26. As seitas na história. Considerando apenas o período histórico cujo início data da era cristã, excluindo a fragmentada religião judaica, nestes últimos 20 séculos surgiram milhares de seitas em todo o mundo. Há países como a Índia, onde as diversas formas de manifestações religiosas são tão dinâmicas que diariamente surgem novas seitas. Isso sem contar as nações do continente africano e americano, onde a cada dia, inclusive entre os grupos denominados evangélicos, nascem novas heresias que, com sua persistente prática, acabam transformando o grupo em seita. Portanto, dentro deste universo religioso que está em constantes mudanças, se tornou uma oficina gigante de novas seitas. Iremos destacar entre as principais, sobretudo devido ao número de adeptos e à sua longevidade. O primeiro trata-se do catolicismo romano. Considerada a primeira igreja cristã da história, apesar de haver divergência quanto a essa afirmação, a Igreja Católica Apostólica Romana é a denominação religiosa de fé cristã que mais agrega fiéis no mundo. Apesar de haver em países sul-americanos como o Brasil um catolicismo muito fragmentado, onde é possível encontrar, por exemplo, praticantes do espiritismo que são católicos, inclusive com celebrações onde dividem o mesmo altar e o sacerdote católico, e o Pai de Santo.
Para os protestantes evangélicos, a Igreja Católica não é uma genuína representante do cristianismo por causa do desvio doutrinário que a tornou uma seita cristã. Deixando de lado as diferenças litúrgicas e centenária rivalidade, mas considerando apenas as questões doutrinárias, iremos apresentar razões por que nós a incluímos na relação das seitas. Aproveitaremos o texto escrito por Sam Richards para descrever os desvios doutrinários da Igreja Católica no transcorrer da história, o que acabou transformando-a em uma seita e não em uma igreja cristã, como eles afirmam ser. Os desvios começam. Em 370 teve início o uso dos altares e velas. Em 400, Paulo de Nola ordena que se reze pelos mortos. Em 590, Gregório o Grande criou a doutrina do purgatório. 4. Em 607 houve o concílio de Constantinopla e o assassino imperador Focas deu ao bispo de Roma o direito de primazia universal sobre a cristandade, o que deu origem ao papado. 5. Em 609, Bonifácio IV estabeleceu o culto à Virgem Maria. 6. Em 670, o Papa Vitélio estabelece que a missa deve ser falada em latim, língua morta para o povo. 7. Em 758 é formulada a confissão auricular pelas ordens religiosas do Oriente. 8. Em 787, no segundo concílio de Nicéia, foi estabelecido o culto às imagens e a adoração da cruz e relíquias dos santos. 9. Em 795, o incenso foi posto por lei nas cerimônias da igreja. 10. Em 803, foi criada a festa da Assunção de Virgem pelo concílio de Mangúcia. 11. Em 818, aparece pela primeira vez nos escritos do Pascácio a adberta doutrina da transubstanciação e a missa. 12. Em 884, o Papa Adriano III aconselha a canonização dos santos. 13. Em 998 é estabelecida a festa dos mortos, dia de finados por Odilon. 14. No ano 1000, a confissão auricular generaliza-se aos ministérios e ministros da igreja rogam para si o cérebro ego te absorvo. 15. Em 1003, o Papa João XVI aprova a festa das almas fiéis defuntos. Em 16, em 1059, Nicolau II cria o Colégio dos Cardeais, o conclave. 17. Em 1074, o Papa Gregório VII, aliás, Hildebrando, decreta obrigatório o celibato dos padres. 18. Em 1075, o referido Gregório II exigiu que os padres casados se divorciassem de seus cônjuges e abandonassem seus filhos. 19. Em 1076 é declarada a infalibilidade da Igreja pelo mesmo Papa. 20. Em 1090, Pedro, ermitão, inventa o rosário. 21. Em 1095, Urbano II cria as indulgências plenárias. 22. Em 1125, aparece pela primeira vez nos cânones de Leão a ideia da Imaculada Conceição de Maria. 23. Em 1164, Pedro Lombardo enumera 7 sacramentos, enquanto Jesus Cristo ordenara apenas 2. 24. Em 1200, o Concílio de Latrão impõe a transubstanciação e a confissão auricular. 25. Em 1227, entra a campanha da missa por ordem de Gregório IX. E 26. Em 1229, o Concílio de Toulouse estabelece a Inquisição, que foi confirmada por Gregório
10º e logo entregue aos dominicanos. 27. Em 1264, Urbano IV determina pela primeira vez a festa do corpo de Deus, Corpus Christi. 28. Em 1300, Bonifácio VIII ordena os jubileus. 29. Em 1311, inicia-se a primeira procissão do Santo Sacramento. 30. Em 1317, João 22 ordena a reza Ave Maria. 31. Em 1360, a hóstia começa a ser levada em procissão. 32. Em 1414, o Concílio de Constância definiu que na comunhão ao povo deve ser dado somente a hóstia, sendo o cálice, copo, reservado para o padre. 33. Em 1438, o Concílio de Florença abre a porta ao purgatório que Gregório o Grande havia anunciado. 34. Em 1546, o Concílio de Trento, definiu que a tradição é tão valiosa como a própria palavra de Deus e aceitou os livros apócrifos como canônicos. 35. Em 1854, Pio IX proclama o dogma da Imaculada Conceição. 36. Em 1870, o Concílio do Vaticano declara a infalibilidade papal. 37. Em 1950, é proclamado o dogma da Assunção de Maria. Diante de tantas distorções é praticamente impossível que qualquer grupo permaneça o mesmo. São características de todos os praticantes de determinadas heresias que, com o passar do tempo, o aumento da adoção de novas doutrinas, acabam se caracterizando como uma seita. Não é diferente do que aconteceu com a Igreja Católica, pois ela inovou tanto que, se descaracterizando como Igreja de Cristo, não tem como continuar sendo Igreja Cristã, uma instituição religiosa, quando, sobretudo em nações como a brasileira, acabou criando o próprio catolicismo denominado catolicismo popular, onde misturam a adoração, a veneração, santos excluídos pela igreja, como é o caso do padre Cícero de Juazeiro, culto ao Bonfim, entidades do Candomblé e da Umbanda. Podemos afirmar categoricamente que a Igreja Católica Apostólica Romana não passa de uma seita herética, não porque nós queremos, mas porque eles se desviaram totalmente do cristianismo. Nós encerramos, então, na página de número 28 e prosseguimos no próximo vídeo. Deus abençoe e uma boa aula.